A gente vai começar agora a fazer o nosso debate, as dúvidas. Então, peço, por gentileza, que mandem suas perguntas no papel. A Hanna vai estar aí no caminho entre vocês para buscar. E eu acredito que a gente vai ter uma manhã de debate aqui muito importante. Professor Ricardo, Roberto, o Edu terminando aqui. Tem muita coisa boa. O meu papel é ingrato na questão do tempo, né? Mas se a gente pensar na composição da mesa e tudo que foi falado, tem muita coisa importante aqui para a gente discutir. Doutor Fernando, que da Nutripura, para o Roberto. Como certificar a carne carbono neutro? Qual a porcentagem de árvores em média usado? Bem, o protocolo já está dentro da plataforma AgriTrace Animal da CNA, então o produtor é só entrar nessa plataforma, daí se cadastrar e entrar no programa. Com relação ao número de árvores, a grande maioria de sistemas desse tipo envolvem o eucalipto em função da rápida taxa de crescimento e do desempenho produtivo dessa árvore, dessas espécies, são várias. Então, assim, normalmente é entre 200 e 400 plantas por hectare de eucalipto, lembrando que muitas vezes é feito um sistema que a gente chama, um manejo chamado de desbaste, que é a retirada de algumas árvores do pasto para uso diverso, né? Então, se a gente tirar metade dessas árvores, por exemplo, né, de um pasto de 100 ou de 200 ou 400, o pasto final vai ficar com 100 a 200. São essas árvores com corte final que são utilizadas no cálculo, tá? Porque daí tem toda uma metodologia aí, como o Eduardo falou. No IPCC, ipsis literis, se cortar a árvore não vale mais, né? Mas o nosso contexto é que essas árvores para uso para serraria, que é o foco da certificação, essas árvores têm que ficar no mínimo 10 anos no pasto para ser cortadas. E depois, elas submetidas a movelaria ou para construção civil, elas têm um potencial de mais 20 anos de carbono fixado, dando os 30 anos que o Eduardo comentou, que é o período desses projetos. Tá? Então, falei um pouquinho a mais aqui, mas o número, então, normalmente é entre 200 e 400 árvores por hectare. Legal. A pergunta? Seria uma pergunta barra comentário bem breve, mas não quero quebrar o Tá. protocolo. Segue, daí a gente abre. Obrigado. Uma pergunta geral para vocês. Por que não se tem uma certificadora brasileira, tendo em vista a importância do Brasil, como foi falado aqui por vocês? Obrigado, né? Olha, alguns motivos, né? O primeiro, de novo, né? Como boa parte das emissões estão ligadas à indústria, energia, e o Brasil é um país majoritariamente, mais 80%, 70% da emissão do mundo está ligado a isso, no Brasil é 25%. Então, como boa parte das nossas emissões não estão ligadas à indústria e tal, quando foi montado as certificadoras olham aquilo que é o prevalecente. O que prevalece é energia, transporte e tudo mais. O segundo ponto, e aí tem a ver até com a própria Bolsa, porque a pergunta ela pode ser estendida, né? Assim, por que não tem certificadora brasileira e por que não tem uma Bolsa no Brasil? Assim, pelo o mesmo motivo pelo qual quem forma o preço de café, né, é Londres, Nova York, não é o Brasil, apesar do Brasil ter 40% da produção de café do mundo. Quem forma, quem controla é quem compra, não é quem vende. Então dá um aperto no coração, né, para a gente, mas o Brasil é um país vendedor, né? A gente participa com menos de 1,5% do PIB mundial. A gente é um país, com todo o perdão aqui, óbvio, como brasileiro, né, a gente está num grupo que a gente pode falar isso, a gente é relevante em termos comerciais do mundo. Onde a gente é relevante? Em agricultura. Então, a gente é um país importantíssimo para alimentar o mundo. O que as pessoas estão olhando agora para a gente opa, mas não é só para alimentar. O Brasil é importante para regular clima no mundo. E essa é a oportunidade que a gente tem. Então,
o que eu vejo aqui de solução é a gente trabalhar mais perto, né, desses reguladores globais, trazer escritórios desses reguladores para o Brasil, para que eles entendam a nossa realidade. E, finalmente, uma boa notícia, a Verra hoje tem uma vaga, né, de um diretor comercial no LinkedIn. Então, a Verra vai ter, né, 80% do mercado está na mão da Verra, a Verra vai ter um escritório no Brasil, pelo menos vai ter um representante. A gente está tentando convencer de ter um escritório. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente tem pelo menos 100 milhões de toneladas aí no horizonte rápido, sendo submetidos entre diferentes projetos. Isso dá pelo menos aí uns 150 milhões de dólares de lucro para eles. Então eu falei, paga, né, um escritóriozinho, né, lá da Faria Limer, né, vem até um coletinho se quiser, né, já vem junto. Então, pelo amor. Mas, não, pelo amor, né? Então, acho que tem uma oportunidade bem legal aí para a gente desenhar, mas eu não vejo nenhuma certificadora no Brasil conseguindo influenciar lá fora. Esse é o desafio que a gente tem, infelizmente. Legal. Falando da Verra, tem uma pergunta aqui para o Roberto sobre a carne baixo carbono, que envolve o carbono no solo. A Embrapa segue a metodologia da Verra para a geração de créditos? Essa é a primeira pergunta. E como está sendo comprovado, caso a Verra não esteja sendo utilizada, como está sendo comprovado se há sequestro de carbono no solo ao longo do tempo? Ok. Bem, não. Eu acho que eu comecei falando que eu não ia falar de crédito de carbono. Na verdade, os protocolos eles são voltados a... Se vocês forem lá na plataforma da CNA, é uma plataforma de rastreabilidade. Então, é um protocolo de rastreabilidade com boas práticas. O que a gente faz é o monitoramento do carbono no solo, que com análise simples, né? Então, não leva em conta a metodologia da Verra, mesmo porque a parte de certificação é muito cara, né? E daí eu acho que isso os colegas vão falar posteriormente. Então, assim, é feito um monitoramento dos estoques de carbono no solo, tá? Mas não para fins de crédito, pelo menos no momento, né? Mas como eu disse, se a gente não fizer isso, ou as boas práticas, a gente não vai chegar a ter esse carbono fixado, ou pelo menos momentaneamente no solo, tá? Então a gente faz, mas não com a metodologia da Verra. Bom, uma pergunta que eu acho que é para o Edu, mas fiquem também à vontade, professor Ricardo, Roberto. Como o governo de Minas Gerais poderia ajudar com políticas públicas a certificação de uma produção de carbono neutro? Do secretário. Que bom. Bom, um dos modelos, e acho que o Roberto comentou bem aqui, é interessante, quando o Mato Grosso do Sul fez, eu chamo de inveja positiva, né, que eu acho ótimo, porque os estados meio compartilham, né? Então, assim, chega o final do ano nas COPs, né, as conferências das partes, que é quando reúne todo mundo lá para discutir clima, a gente tinha muito presença histórica sempre só do governo federal. Era raro ver alguém de estado. Parecia lá um técnico da CETESB, às vezes que ia tal, só. Nessa última, a gente tinha 18 estados brasileiros. Então, assim, é muito legal ver essa participação. E, de novo, acho que vale muito a pena beber na fonte do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, porque eles criaram uma política estadual. Eu sei que São Paulo está indo por esse caminho também. Começou com uma regulação muito mais focada em etanol, biocombustível, pela importância que o setor sucroenergético tem, particularmente de cana-de-açúcar, né, no estado. Mas, de repente, o pessoal olhou e falou, tem 6 milhões de hectares de pastagem degradada no estado de São Paulo, que é um estado, muita gente enxerga, majoritariamente industrializado, né? Mas são 24 milhões de hectares do estado inteiro, né? Um meio Minas Gerais, né? Mas é um estado relativamente pequeno, mas que tem um estoque gigantesco de pastagem degradada, que o estado precisa tomar uma decisão. O que nós vamos fazer? Vai manter assim degradado mesmo, verdade? E essa é a beleza, quer dizer, quando o regulador coloca, e depois à tarde vocês podem apertar aqui o meu amigo Daniel e a Samanta, porque eles são advogados, conhecem muito mais de direito que eu, Bocó, aqui, que sou engenheiro agrônomo, mas é interessante que existem competências, inclusive estaduais, para isso. Então, o Estado de Minas pode fazer a referência ao Plano ABC, que é um plano nacional de descarbonização, tem um grupo gestor, então, através do seu grupo gestor, diz, olha,
a gente vai se comprometer a recuperar X milhões de hectares de pastagem degradada. Ao fazer isso, é um ponto importantíssimo para tomadores de decisão públicos, né? O Estado pode, inclusive, por exemplo, pleitear recurso numa organização multilateral, como um BID, um Banco Mundial, a taxas baixas ou zero para financiar, coisa que o setor privado, por exemplo, não consegue, mas o Estado consegue. Então, essa é uma vantagem, mas tem que estar na política pública, senão o banco vai olhar e falar, tá, mas por que você quer dinheiro a zero para emprestar para pecuarista? Não, eu quero porque eu tenho um plano de descarbonização do Estado de Minas Gerais e ele não será feito, isso é uma afirmação aqui ousada, porque eu não conheço detalhadamente o perfil de emissão do Estado de Minas, mas conhecendo de vários estados brasileiros, dá tranquilamente para dizer isso, você não vai fazer um Estado de Minas carbono zero sem trabalhar a agropecuária, particularmente a pecuária, pela importância que a pecuária. Minas Gerais tem a maior área, né, de pastagem do país, isso é bem interessante, né? A gente tem uma tendência de olhar por causa de rebanho, né, que estão em outros estados, mas está aqui em Minas. Então, se a gente não fizer esse trabalho, aí eu vejo que esse pode ser um caminho super interessante para fazer. E, enfim, para quem quiser, já dou um spoiler. Dia 14 de junho, estarei com o Thales e com todos os secretários de Agricultura das 27 unidades da federação, lá em Belo Horizonte, a gente vai discutir esse assunto, tá? Então, o Estado de Minas aí já tá olhando isso e a gente vai desenhar isso lá em BH, dia 14. Muito bom. Professor Ricardo, o senhor mencionou na sua palestra que o produtor, tendo retorno de crédito, ele começa a buscar uma melhoria na sua produção. O que falta para o produtor realmente começar essa melhoria antes mesmo de receber o crédito? É capacitação, mais informação, auxílio de institutos aqui de pesquisa, de faculdades. O que falta realmente para a pecuária se intensificar mais nesse 2020? Essa é uma pergunta bem interessante, porque os órgãos públicos de transferência de conhecimento, de extensão, vamos citar o exemplo clássico da Emater, que era um exemplo, a Emater Minas, um dos melhores que nós tínhamos, e a mesma EPAMIG, com geração de conhecimento, as universidades. Parece que eu sou mineiro, posso falar com propriedade, mineiro lá da Zona da Mata, a Emater ficou na mão dos municípios. E esse foco de transferência de tecnologia virou algo, às vezes, de política partidária do município. Eu vejo que isso foi um prejuízo enorme, principalmente para as pequenas cidades, que era um órgão exemplar de transferência de tecnologia. O técnico da Emater ele era uma figura de destaque na comunidade. Ele era confiável, ele executava um trabalho muito importante no dia a dia. Então, especificamente dos mineiros, nós somos desconfiados, né? Teria que ter um convencimento muito eficiente da tecnologia que seria aplicada e o indivíduo ter certeza que ele teria um retorno naquele investimento. Então, o que pega muito é que, às vezes, o indivíduo tem um manejo extensivo e o custo de renovação ou reforma dessas pastagens é um número bastante variado, mas deve ser algo mais do que de R$3.000 o hectare, ou até mais. Então, ele fica na dúvida de qual o retorno ele terá desse investimento. E vai deixando o tempo passar, e depois ele não tem uma condição de fazer a reforma ou recuperação. E isso acontece também no leite, né? Que é uma grande sustentação da economia do Estado. Então, eu acho que um grande caminho é transferência de tecnologia, informação, as universidades saírem do ar-condicionado e ir para a fazenda também, os alunos, os professores, os técnicos, fazer os dias de campo, junto com o Emater, junto com o Instituto de Zootecnia, ou a CAT, em São Paulo, transferência de tecnologia, extensão, a boa extensão rural. E mostrar para o indivíduo que é possível. Futuramente, com a questão do crédito de carbono, está bem claro que é uma solução, ele vai também ter esse retorno. Então, é um trabalho integrado. O indivíduo adquirir a confiança daquela transferência de tecnologia. Hoje, nós sabemos que boa parte dessa transferência é feita por empresas que têm um corpo técnico bastante qualificado e atuam intensamente no sistema produtivo, que é uma falha, vamos dizer, uma falta de compromisso da universidade,
principalmente, eu acho. Que tem o caso da Embrapa, que gera muitas tecnologias, transfere, mas as universidades estão pecando. Que é caro você colocar os alunos no campo, mas os alunos aprendem muito e os produtores também. Perfeito. Vou colocar mais uma pergunta, acredito que o senhor consegue responder, mas fica aberto aqui para o Edu e para o Roberto. Comentem, por favor, sobre a melhoria da qualidade da carne quando da adoção de práticas e processos para mitigação de gases de efeito estufa. Há melhoria? Em princípio, sim. Você tem o animal abatido mais jovem, você tem o melhoramento genético, que é inquestionável, o que nós temos hoje de progresso nisso, o uso estratégico de suplementação com vistas a aumentar o desempenho e a precocidade desses animais. Quer dizer, todo um cenário que nós evoluímos na genética, na parte de nutrição, isso falando em terminação em confinamento, que hoje o Brasil é exemplar nessa questão. Talvez nós temos 15% de animais abatidos oriundos de confinamento. Poderíamos ter mais. E a questão da suplementação dos animais em pastejo. Você abate animais de 20, 22 meses com alto rendimento de carcaça. Quer dizer, qualidade, maciez. O que nós temos que ter cuidado o Eduardo ele focou muito bem nisso, se você pretende exportar para o mercado, por exemplo, europeu, você tem que seguir as regras de uso de aditivos compatível com o que eles querem. Não usar ionófilo, não usar antibióticos. Então, o nosso mercado é muito interessante. Só para lembrar, muitos americanos compram o nosso Nelore, fazem hambúrguer e exportam a carne prime deles para a Europa. Quer dizer, esse mercado deveria ser nosso. Perfeito. Obrigado, professor. Qual o horizonte para possibilidades de expansão de projetos para áreas menores? Haja vista o que você mencionou sobre a viabilidade em áreas acima de 25 mil hectares. Obrigado, agradeço demais a pergunta. A gente fica sempre esperando, né? Eu adoro. Realmente a gente tem esse desafio, mas, de novo, é ter o agregador. Né? O crédito de carbono ele independe da área, né? Ele depende muito mais do bom manejo. Então, de novo, desde que você tenha um agregador, você consegue trazer pequenos produtores de partida. Né? Essa visita que a gente fez lá em Monte Carmelo, a gente saiu de lá, vamos pôr um projeto no chão, todo mundo está desenhando hoje, fazendo isso. A própria BCZ, óbvio, né? Eu falo aqui, mas que é para a gente, né? Mas a própria BCZ pode fazer isso. E o projeto aqui, né, que nós estamos idealizando é justamente para fazer isso. No começo do ano eu tive lá no Rio Grande do Sul a convite da Cooperativa Gaúcha de Produtores de Leite. Né, eles são um dos maiores produtores do Brasil, CCGL, são 36 cooperativas. E eles falaram, pô, Edu, a gente quer fazer uma mussarela carbono zero. Eu falei, gente, aquele quase infarte, né? Porque mas é tão legal. E eu adoro os meninos lá, o Geomar. Então eu falei, Geomar, vamos embora, vamos fazer esse negócio aqui. A gente monta um protocolo. Monta protocolo onde, gente? Onde é que tem um protocolo no mundo de mussarela carbono zero? Tá bom, vamos desenhar nós. Então, assim, a gente começou, sentou e estamos lá desenhando. A gente está fazendo um projeto com suíno em Santa Catarina. Então, assim, tem muita coisa interessante que está acontecendo no Brasil, em diferentes culturas, então não só pecuária. A própria pecuária, todo mundo aqui que trabalha, que já trabalhou, que já montou ou implementou o projeto de LPF, sabe disso. Tem 17 milhões de hectares de LPF. Tem 16,5 de LP. Meio de F. Né? Por quê? Porque todo mundo plantou eucalipto, vai ter apagão florestal, esse negócio vai valer R$100 o metro cúbico. Aí, 7 anos depois, na hora que você vai lá colher, rapaz, mas cadê a empresa de papel e celulose aqui que vai pagar esses 100 pila? Não, então, não vale 100 pila, vale 30, não tem empresa de papel e celulose. O meu amigo lá que vai fazer morão de cerca consome equivalente a uns 2, 3 hectares. Uai, cadê o resto? Aí você dá aquele abraço na árvore e fala, fica aí, eu fico aqui, né? Árvore, então você tem essa vantagem, mas não para em pé. Então, muito que a gente está fazendo também é trazer outros parceiros, como o setor florestal. A gente tem uma conversa hoje muito grande com o IBA, que é a Associação Nacional da Indústria de Árvores, para identificar esses pontos em cada parte do país e identificar. Dou um exemplo real nosso. Hoje, a gente tem na planta de Janaúba, aqui em Minas, na planta lá de Araguaína, na planta de Palmeiras de Goiás, um problema seríssimo de falta de madeira para caldeira. Em algumas plantas, e não é só a gente, outros
concorrentes, parceiros que a gente tem, estão vivendo a mesma coisa, não tem madeira para queimar na caldeira. Então, eu até brinquei e falei, gente, mas por que você não faz ILPF no pecuarista que está na nossa cadeia e garante a compra da madeira? Porque um dos riscos é esse, claro, para a gente que é pecuarista, você olha e fala, tá, vou pôr madeira e quem que compra isso daqui? Porque é longo prazo. Né? Então, não, você garante que alguém compre o carbono, a madeira, o boi, facilita horrores a lógica do investimento. E esse é o caminho que eu vejo. Né? E particularmente para o pequeno, que tem quase que a obrigação de ser ainda muito mais desconfiado, né? Porque no final do dia você tem 50, 100 hectares ali. Se você errar na mão, você pode comprometer a renda da tua família ali, né? Se tem uma área maior, você pode até tomar liberdade de vender um pedacinho, arrenda um pedaço, mas... Então, agregadores, essa é a palavra-chave, né? Para a gente conseguir aumentar a inclusão dos pequenos. Perfeito. Para o Roberto, sobre o selo CCN, CBC, qual é a penetração dos selos CCN e CBC entre os produtores pecuaristas? Atualmente, quantas são as propriedades certificadas pelo selo CCN? E qual é a expectativa de adesão para os próximos anos? Como que é essa situação hoje? Tá. Legal, vou aproveitar a resposta do Eduardo para responder essa. Bem, então, assim, os sistemas voltados para o CCN são aqueles que têm o componente florestal. O Edu deu uma baixada de bola aí neles, mas é importante a gente perceber o seguinte: as áreas com ILPF, com componente florestal no Brasil, na verdade, são em torno de 15% desses 17 milhões aí. Então, assim, é um pouquinho mais, dá 2,5 milhões, mais ou menos. Mas o problema ou a situação é justamente da volatilidade do preço da madeira, né? Então, a gente teve uns tempos para trás, aí, 2012, 2015, o valor da madeira, principalmente do eucalipto, era bem razoável. E foi quando a gente teve aí o grande boom desses sistemas. Depois deu uma baixada bem grande, né, e aconteceu o que o Eduardo falou. Então, o mercado ficou desaquecido há uns 5 anos para trás. Depois veio a pandemia, né, e o negócio ficou um pouco mais difícil. Então, a perspectiva de agora foi o que o Eduardo falou. Está faltando madeira no mercado. Então, a tendência é que esses sistemas voltados à pecuária, com sistemas de LPF, venham a acontecer em maiores áreas, né? E daí eu respondo a pergunta. Falo assim, qual que é a penetração do selo CCN? Ele foi lançado bem na pandemia, né? Então, assim, o número de propriedades, na verdade, é uma, né, do CCN. E a perspectiva que a gente imagina, né, é que agora, depois dessa superação, dessa fase bem dramática que a gente passou, que todo mundo passou, é que venha aumentar. Entretanto, a perspectiva de uso do CBC, do carne de baixo carbono, que nem foi lançado ainda, é bem maior. E a gente imagina que, na verdade, aconteça o contrário do que a nossa equipe imaginava lá em 2012. A gente achava que o CCN fosse... Na verdade, o CCN abriu as portas para isso que a gente está fazendo aqui agora, né? O Estado Carbono Neutro do Mato Grosso do Sul surgiu em 2016, quando a gente lançou o carne de carbono neutro a ideia do carne de carbono neutro em um evento internacional lá em Campo Grande. Então, assim, a perspectiva que a gente vê agora é que o CBC, na verdade, seja o contrário. O CBC, por ser possível de ser utilizado em áreas pastoris, que não precisa de árvore, seja muito mais abrangente. E a partir daí, né, o produtor fala, eu tenho uma área que eu posso usar o silvopastoril, então vamos ganhar com CCN ali também, né? Então, mudando a ideia da equipe que pensou isso, né, vai ser o contrário, a gente imagina. Então, o CBC deve ser lançado, imagino que no segundo semestre desse ano, e daí para frente também, com essa, né, com toda essa ebulição sobre o assunto de carbono, a gente imagina que vai ter uma penetração maior, né? E, como eu disse, são protocolos voluntários, né? O foco não é o crédito de carbono, tá? Agora, né, pergunta, só também respondendo a pergunta, o VER é utilizado ou não? Pode vir a ser, de repente, né? Então, quando
o negócio estiver mais fácil, né? Não precisar de 25 mil hectares. Imagina um produtor individual, né? Talvez a Roncador lá que tem 22 mil com ILP consiga, né? Agora um produtor individual com 25, como é que vai arrumar 25 mil hectares para fazer isso, né? É lógico que tem estratégia das associações, cooperativas, as tradings também estão trabalhando nisso, mas digamos que a gente, né, a gente tem que fazer o nosso trabalho da pecuária bem feito. Fazendo isso, a gente já deu um bom passo, né, para a entrada nesse mercado. Tá? Então, acho que a ideia é essa. Obrigado, Roberto. Em relação sobre a melhoria na qualidade do couro e bem-estar animal para ser atendidos para esse desafio no crédito de carbono, como que a BCZ poderia atuar nesse processo? Bom, posso começar aqui, mas sem sombra de dúvida, gente, de novo, né? A gente está falando muito aqui de protocolo, né? A parte de couro é igual, né? Assim, de marcação no couro, né? Então, quando a gente fala, vamos fazer um carro carbono neutro ou zero, né? Se o carro for elétrico, dá para ser zero. A gente precisa trabalhar couro. Eu preciso de uma pele íntegra, né? Se eu faço a marcação do animal, né, no meio da pele, eu perco aquela pele para fazer um banco de carro. Então, tem uma relação direta. A gente está começando esse projeto lá em Palmeiras de Goiás. Goiás vai ser o primeiro estado que a gente está fazendo isso. Estamos fazendo, inclusive, um pagamento extra por arroba para conectar. Então, assim, tem um trabalho aí sendo feito e a gente entende que tem esse nexo, né? Então, tem um pagamento aqui para simples marcação, né? Na perna, né? Para baixo. E isso já tem um impacto direto. Claro que no manejo é fácil, né? Principalmente quando você vai juntar o animal, tá lá no cupim, né? Ou tá no lombo, pô, é muito mais fácil identificar. Mas é uma maldade, né? Para o couro, essa briga acho que né, de muito tempo, né? Assim, eu dentro de uma família de pecuaristas vou ficar, mas isso aqui vai ganhar quanto? E a gente viu que realmente dá para fazer. Então, a gente tem essa parte de protocolos e, de novo, na própria parte de extensão, né? Quer dizer, a BCZ tem uma equipe muito grande em todos os estados brasileiros, né? A gente acaba falando muito de Minas porque a gente está aqui, né? A sede está aqui no estado de Minas, a gente está aqui até por educação e na lógica, né? A gente sempre acaba olhando. Mas em todos os estados brasileiros, né? A gente consegue fazer isso, né? Tá aqui o nosso amigo do Acre, né? Para a gente fazer o nossa prosa lá. Mas dá para fazer em todos os estados. Então, sim, esse trabalho de extensão, aproveitando aqui a fala do professor Ricardo, é importantíssimo. A gente não pode achar que, porque o Estado brasileiro, ao longo do tempo, foi deixando de lado a extensão, que a extensão não é importante. Pelo contrário, ela é mais importante que nunca, principalmente para o pequeno, né? A gente volta na história do pequeno. Então, Roberto, obrigado pela correção, mas até dizendo, né, a importância de um protocolo desse da Embrapa é justamente porque ele é para todo mundo, literalmente, né? Então, dá para fazer, mas, de novo, o que a gente quer fazer aqui é isso, né? Conseguir ampliar, mas ampliar rápido também. Não é ficar, né, naquele modelo de, a gente faz 10 produtores esse ano, 20 o ano que vem. Então, assim, a gente consegue ser mais ousado, para pôr uma meta maior, né? Para falar, vamos fazer 100 por estado no primeiro ano, né? E você fala, meu Deus, dá para fazer, né, gente? Mas, de novo, tem que ter recurso financeiro para viabilizar recurso humano, capacitação e a campo. Não tem, infelizmente, também não tem muito milagre, não, né? Que as pessoas falam, né? Acha que o negócio do outro mundo é isso, né? Então, e aí você consegue fazer esse processo. Nessa linha, tem o exemplo lá do Café Léo, se não me engano, né? Me corrijam, Monte Santo, que reuniu diversos pequenos produtores e hoje ele é uma referência, né? Não seria esse o caminho para os pequenos pecuaristas? Sim, de novo, né? Eu vejo muito essa figura do agregador. Esse agregador pode ser uma empresa, pode ser uma cooperativa, pode ser uma associação, pode ser um sindicato, né? Assim, a gente está montando um projeto com a FAEB, lá na Bahia. O Humberto e o Guilherme lá são grandes amigos. Fala, Edu, e se a gente montasse um projeto aqui no estado, né? Então, sim, existe essa modelagem, né? Quando a gente fala aqui dos projetos,
né? Lembra que eu comentei, né, daquela fase, aquelas 5 fases do projeto. Uma delas é essa definição do projeto. Você pode fazer o que a gente chama de PDD agregado, que é um projeto agregado. Você começa com poucos produtores e escala. A gente começou assim no Uruguai o ano passado. A gente começou com 10 produtores. Em 6 meses a gente tinha 108. Esse ano a gente já está partindo para 500. E deu trabalho, porque a gente teve que ir a campo, conversar. Existem associações lá, e aí, assim como aqui no Brasil, tem em todo lugar. Mas lá a gente começou uma conversa com a Associação de Angus, o pessoal de Hereford disse, você está louco, você vai fazer projeto com Angus? Por que não faz com Hereford? Bora fazer. E aí eu tive, volta lá para o Uruguai, né? Falei, bom, né, que lá também é diversão, né? Mas ele disse, volta para lá para fazer um projeto com a Associação de Hereford. Mas eu falei, gente, mas se o território é o mesmo, não tem cabimento a gente dividir por raça. A gente faz pelo território e não pela raça. E aí a gente conseguiu juntar lá, o pessoal brinca que o carbono está unindo, né, as associações. Quase chorei lá na última, que os dois estavam abraçados lá, agradecendo. Mas é um programa, e você olha, né, o Uruguai, deve ser mais ou menos um pouco menor que Minas, né, mas menor, né, menor que Minas. Mas, assim, o Uruguai pôs isso como um plano. Nós seremos um exportador de carne de qualidade. Eles foram um dos primeiros do mundo a fazer carne orgânica, um dos primeiros do mundo a fazer carne a pasto. E agora nós vamos ser um grande produtor de carne carbono neutro, copiando o modelo da Austrália, mas fazendo mais rápido. Um país menor consegue fazer, né? Bem mais rápido. Então, acho que esse é um modelo super legal, que a gente pode beber dessas outras fontes, né? Café... Provavelmente, porque café você consegue uma agregação, né, bem maior, né? Carne, se você puser 5% no preço da carne, um monte de empresa para de comprar, né? O supermercado fala, não, você está louco, 5%. E aí você tem que trabalhar restaurante. Mas dá para fazer. É o que a gente está fazendo, devagarzinho, estamos fazendo essa expansão. Obrigado, professor Ricardo. No programa de carbono, há possibilidade de aceite de um sistema integrado utilizando árvores frutíferas? Há estudos sobre isso? Ou não? Eu não entendo. Não Bom, entendo. essa eu vou Roberto. passar a bola para o Roberto, porque de frutíferos eu não... Olha, quando a gente fala de sistema integrado com árvore, a top one é pode árvore nativa. Essa é a primeira. A segunda é pode árvore frutífera. Então, assim, pode. O que vocês imaginarem, pode. Você só precisa ter a noção do seguinte. Qual que é a velocidade do sistema, né? Então, a pergunta foi sobre árvores frutíferas. Pode, não tem problema nenhum. Né? Quem que vai falar que não pode? Mas a gente tem que levar em conta quanto tempo leva para essa árvore frutífera ficar num ponto adequado, né? Se você, eu estou considerando que a gente está falando de pecuária, né? Quanto tempo ou quanto recurso o produtor tem para conduzir essas árvores frutíferas até o ponto de serem colhidas e isso fazer sentido economicamente. Então é só essa questão, né? Agora, o que tem muito são árvores nativas. Um exemplo, né, que está sendo mais comum ultimamente. Pastagens com pequi nativo e baru. Isso está acontecendo razoavelmente no Cerrado. Né? Então, mas isso com base em árvores remanescentes. Não foi preciso plantar a árvore e esperar 6, 7, 8 anos para a gente ter uma pecuária para entrar ali. Se for possível utilizar a lavoura durante esse tempo, olha que beleza. Quem que tem isso no mundo? Ninguém. Então é possível. Tá? Mas a perspectiva de tempo e de recursos utilizados tem que estar presente no contexto do projeto do produtor. Okay? Então, isso serve para fruteiras e para outras árvores nativas, que é muito... quando me perguntam de nativas, desculpa que eu estou estendendo, nativas faz muito mais, é muito mais interessante você reservar uma área com árvores nativas do que querer colocar uma árvore nativa no campo plantada. Uma coisa é ter o remanescente florestal e você usar num silvopastoril nativo, que é a base do selo carbono nativo. Isso é uma coisa. Agora, você plantar uma árvore nativa no meio do pasto, vejam a diferença. Tá? Então, é só ter essa perspectiva e que tudo é possível. Obrigado. Seguindo aqui com você, plantas de cobertura, favorece fixação de carbono? Pode ser integrado na pecuária sustentável?
assim, é importantíssimo, né, puxar o que o Eduardo falou, que as plantas de cobertura, né, se a gente for ver lá para trás, a adubação verde, né, que é uma das bases da cobertura do solo, tem muito a ver com a parte do nitrogênio. Né? Então, aquelas coberturas do solo mais ricas, né, em termos de nitrogênio, quando a gente faz, por exemplo, com plantas leguminosas, né, essas tem um potencial muito grande de enriquecer a matéria orgânica do solo, que na verdade a matéria orgânica é mais ou menos a metade do carbono. Né? Então, você tem lá 2% de matéria orgânica, mais ou menos tem um e pouquinho de carbono. Né? É meio fácil de fazer as contas. Né? Então, assim, é super importante, é uma das estratégias, né, para se colocar mais carbono no solo. Agora, quando a gente fala de planta de cobertura na pecuária, assim, a perspectiva é de uso, pelo menos, de uma lavoura integrada. Né? Porque como é que a gente vai fazer? A planta de cobertura? O capim é uma planta de cobertura, naturalmente. Né? Então, você precisa manejar bem. Agora, a questão que eu entendo é como a planta de cobertura vai auxiliar na pecuária. Quando você coloca uma lavoura, e aí sim tem várias estratégias de planta de cobertura mais ou menos eficientes, mais adaptadas, dependendo da condição, aí sim você potencializa quando isso vem numa sequência de pasto, numa integração lavoura-pecuária, por exemplo. Aí o potencial é gigantesco, né? E a importância do uso adequado dessas plantas de cobertura é essencial. Eduardo, como é o processo de precificação do carbono? A segurança jurídica? Pergunta do Diego. Olha, já fica para tarde também, né? Para tarde. Sim, existem bolsas no mundo, então assim, existem algumas referências. A gente vai falar bem melhor disso à tarde, assim, de mercado, quais são os países, onde é que está, quais são essas referências que a gente usa, inclusive em contrato, porque quando a gente faz um contrato de 30 anos, muito produtor normal me pergunta, né? Fala, Edu, mas e aí, como é que eu sei lá daqui 10 anos que preço tu vai me pagar? O preço da bolsa. Então, se a bolsa hoje está 10, se for para 100, nós vamos pagar 100. Né? Se for para 1, paga 1. Então, esse é um desafio, mas sim, existem algumas referências globais. Existe hoje tela, mas assim, não é igual boi, não é igual café, não é igual soja, né? Que você tem uma liquidez absurda global. Né? Então, hoje quase todo o mercado está na Europa. E a referência do mercado europeu, ela é boa, mas ela só serve para a Europa. Então, você olha lá a tela, qualquer um aqui pode fazer isso agora. Fala assim, quanto está valendo carbono na Europa hoje? 100 euros. Rapaz, o Eduardo tapeou a gente lá, velho. Veio com uma conversinha, tava de 20 dólares, 10 dólares. Estou vendo aqui, tá 100 pila. Tá 100 lá na Europa para o mercado europeu, que é fechado para a Europa. A gente não pode vender carbono para o mercado europeu. Então, essa de novo, volto na resposta lá de Minas Gerais, né? O que Minas Gerais pode fazer? Também, quando você regula o seu mercado, você melhora o preço, né? A Califórnia tem mercado regulado, hoje o carbono na Califórnia está em torno de 35 dólares. Então, assim, quando você regula, né, você naturalmente aumenta o preço, porque você aumenta a oferta e você estabiliza a demanda. Em termos jurídicos, né, e em termos de negócio, né, qualquer um que sabe bem do que eu estou falando, isso é muito melhor, porque você tem uma regra do jogo, aquela regra é estável, ou relativamente estável, né, porque no Brasil até o passado é incerto, mas é uma regra relativamente estável. Você tem uma referência de bolsa. Hoje mesmo no Brasil existem movimentos para criar bolsas para pelo menos ter referência. Então, assim, você pode movimentar café na Bolsa do Brasil e aí você tem uma paridade com as bolsas de Nova York e ou Londres, né? Se for arábica, se for robusta. Mas, assim, você tem uma referência. Então, a pessoa não é que acorda de manhã e fala eu achei legal esse negócio valer 10 aí, vamos valer 10. Então, não, vale 10 porque existe uma transação, o mercado movimentou quase 900 bilhões de dólares o ano passado, e nessa referência tem lá dentro uma movimentação de carbono de natureza, e aí cada uma das taxonomias tem um preço médio, e esse preço que ajuda, então, a formar. Tá? Então, tem uma lógica aqui, mas que precisa ser melhorada. Tá? À tarde a gente vai ter bastante tempo e oportunidade para discutir isso. Um dos temas aí da tarde, exatamente esse, então recomendo voltarem aí, que vai ser bem chique. Bacana, obrigado, Eduardo. A gente vai para a última pergunta. Daniel, por favor. Tenho medo. Não, imagina. É uma pergunta e comentário
complementar as palestras que foram feitas de manhã, que eu achei fantásticas, e diz respeito a esses padrões de mensuração, em particular do metano. E como, muitas vezes, a maneira como o mundo olha para a pegada ambiental da pecuária brasileira é equivocada. E o IPCC divulga, periodicamente, os relatórios que servem como referência para orientar as discussões internacionais de emissão. E, no ano passado, em maio, foi divulgado o chamado AR6 do IPCC, que é um relatório enorme, que consolida o amadurecimento científico. E lá no capítulo 7, que trata das emissões da agricultura e pecuária, na página 137, no segundo parágrafo, o IPCC diz: os fatores de emissão tipicamente utilizados para mensurar a emissão da pecuária, no caso do metano, estão desajustados porque sobreestimam as emissões da pecuária em até 4 vezes. Em outras palavras, é como se o boi emitisse 4 vezes mais do que aquilo que de fato emite, porque foi feito para as emissões que são provenientes do petróleo, e quando a gente converte o mesmo critério para as emissões da pecuária, a gente tende a ignorar uma série de características particulares desse biometano, a começar pelo fato de que o boi não inventa uma molécula de CO2, ele recicla um CO2 que já estava na atmosfera, é absorvido via fotossíntese, ele alimenta, gera o metano, que de fato é emitido, e depois ele vai se quebrar em CO2 que já estava lá antes, portanto tem que ser subtraído. Mas a métrica não subtrai ainda esse diferencial de CO2. E isso acaba, na prática, criando um ambiente que gera-se a sensação de que a pecuária ela tem um peso maior do que talvez de fato tenha. Mas eu estou só fazendo essa observação, me perdoe, professor, porque eu sei que essa área é de vocês e não minha, mas porque me incomoda um pouco, o fato de que a divulgação que é feita ou por organizações sociais, ou pela imprensa, ou às vezes pelo mercado, ignora essa informação, que não é uma opinião minha, pessoal. Isso é um registro oficial feito pelo próprio IPCC, que deveria orientar o mundo. Porém, como existe um preconceito, esse preconceito restringe a circulação da própria informação científica verdadeira. Portanto, eu acho que parte do desafio que nós temos é de garantir as condições para que a ciência mais qualificada, que já é feita entre nós, inclusive, seja o referencial verdadeiro para a gente medir a pegada de um lado, mas os atributos positivos de outro lado, que os setores possuem, a começar pela pecuária. Só esse comentário, me perdoe, professor. Não tem. É o seguinte, nessa questão, quando tem da degradação de fibra, por exemplo, pega lá uma glicose que tem 6 carbono, vira piruvato que tem 3. E quando ele tem o processo de degradação de bactérias fibrolíticas, esse piruvato ele é transformado em acetato, que tem 2 carbonos, e gera um CO2 lá dentro do rumen. E aí há uma reação pelas micro-organismos denominados arqueias que vão fazer metilação desse CO2. Então, esse CO2 não tem nada a ver com respiração. Porque o IPCC ele tem 3 níveis de considerações para você calcular. Um é quando você mede, o outro quando usa equações e o outro quando você usa o dado de outro país. Então, no nosso caso, a gente mede o CO2 decorrente da produção de acetato. Nós medimos o acetato no rumen, então nós temos que o CO2 usado na produção de metano é oriundo do acetato. E quando você dá amido para o animal, ele pega piruvato e transforma em propionato, 3:3, não sobra. Então, tem problemas da conceituação. Está certo, tem que questionar mesmo. E acho que só fechando, né? Eu falei que tinha medo porque eu sei, né? Você sempre vai em profundidade, que é ótimo. Mas um dos pontos aqui concordando com você, nós temos obrigação moral e econômica de fomentar a ciência. Sem uma discussão baseada em ciência, a gente entra no jogo já perdendo, né? Porque quem está lá do outro lado tem uma ciência temperada, não tropical, mas ele tem uma referência numérica. Ele fala, não, mas um animal emite 30 toneladas. Ele fala, não emite. O nosso emite 18.
Tanto faz, o número que eu tenho é 30, o seu número é 18, cadê a publicação? Se você não tem uma publicação, não vale. Assim, legal que você fez, que bacana, tal, mas não tem valor científico para esse tipo de discussão que impacta o mercado, que impacta a regulação. Então, é só para reforçar, porque assim, a gente tem avançado muito, né, nessas discussões de pesquisa, e, por favor, principalmente aos produtores, aos pecuaristas, abram suas vendas, né? Permitam que a gente possa, que eles possam, né? Se eu sou um bocó aqui, que a gente ajuda, né? Mas fazer esses experimentos, colocar no chão, testar, para poder gerar esses estudos, publicar, e aí a gente vai brigar nesses fóruns internacionais com base naquilo que quem está do outro lado sabe brigar, que ele vai ver e vai falar, tá bom, qual que é a distribuição desse negócio aqui? Aqueles monte de numerinho, de L, de A, B, não sei o quê, ainda lembro, né? Eu falei, deixei de ser agrônomo faz tanto tempo, mas ainda lembro alguma coisa. Ele vai olhar aqui, ele vai falar, tá bom, isso daqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, vamos discutir, e aí a gente começa a puxar a barra. Então, por favor, é importantíssimo a gente publicar mais, ter esse repositório, né? O Observatório de Bioeconomia é um desses ótimos, né, repositórios, consegue trabalhar, né, jogar muito dado ali de qualidade para que a gente possa transformar esse dado em negociação, né? Muito hoje do meu trabalho, por exemplo, é isso, né? Ficar lá fora do país brigando, né? Eu passo mais tempo lá fora do que aqui dentro, ficar brigando com o gringo para entender que a gente tem uma relevância também científica e que pode interferir, tá? Perfeito, perfeito. Obrigado, Eduardo. Um pouquinho da inquietude. Ah, você quer perguntar? Pode falar. Por favor. Obrigado. Bom dia, parabéns aí, todo mundo pelo painel. Renata Branco, eu sou pesquisadora do Instituto Zootecnia. Adorei as suas considerações. Na semana retrasada, né, professor, nós estivemos lá na Scott, num painel de discussão, e entrou esse tema. Porque a gente sabe que sim, que os bovinos emitem, né, mas que os cálculos que estão lá precisam ser revistos. E no painel a gente tinha 8 pessoas, né, que nós estávamos no painel, e uma coisa que foi colocada é que pouco do que se publica entra lá para as bases de dados. Então, eu acho que aqui é o local que a gente tenha fóruns mais criteriosos para que a gente consiga colocar o que efetivamente a gente faz. Porque o grupo do professor Ricardo faz muita coisa, o nosso grupo muita coisa, a Embrapa muita coisa, o que falta é a gente unir, para que a gente consiga mostrar efetivamente que a pecuária nacional ela é sustentável, né? E ainda trabalhar um pouco mais e mostrar para eles o quanto que é sequestrado de carbono, porque a gente só fala nas emissões. O nosso sequestro não está sendo levado em consideração. Isso é muito importante. Obrigada e desculpa aí. E de novo, Sem problema. Não considera só discutir. A gente tumultuando aqui, né? Horrores, né? Mas a gente também é amigo aqui há muito tempo. Pode fazer isso. Mas, de novo, gente, é importante por quê? Porque 73% da emissão é energia. Você não captura. Você só deixa de emitir. Então, assim, eu emito, se eu tiver gasolina, diesel, eu vou emitir menos se eu trocar por gasolina, menos se eu trocar por etanol. Mas você não tem captura. O carro não captura carbono. O pasto captura. E é isso que a gente tem que mostrar para o mundo, que para nós é tão óbvio, mas o mundo não entende, porque o mundo foi moldado naquilo que é o principal problema. Então, o problema do planeta Terra é fóssil. Eu tenho que trocar a energia fóssil, petróleo, carvão, tudo mais, por energia renovável. Todo o resto é marginal. O que a gente tem que garantir é que essa discussão ela não é marginal, ela é super importante, e que nós somos, e não é porque a gente acha que é bonito e vai falar, mas por uma questão biológica, né? Nós somos capturadores, bem manejado. Um pasto ruim emite, gente, não tem milagre, né? Coitado do boi, e chama fotossíntese, pelo amor de Deus. Então, assim, fotossíntese, gente, tá lá, CO2 está lá, na fotossíntese vira carboidrato, carbono, hidrato tá lá, e CHO, tadinho dele, estava lá. A gente aprendeu isso na escola, não é nem na faculdade. Então, assim, a gente precisa considerar, ou, na verdade, pressionar, né, os instrumentos globais a incluir captura, né,
Mas, para isso, a gente tem que trazer a ciência aí para mostrar, assim, né, que captura tanto, que braquiária, que rusiensis captura mais que brisanta, que o milho... Aí é toda uma discussão técnica, mas é isso. Esse é o caminho super interessante aí que a gente tem a obrigação de militar para... Queria agradecer todo mundo e dar o parabéns mais uma vez pela excelente banca aqui presente.